Olhe para o rosto deles. Olhe bem de perto. Eles não estão sofrendo. Eles não estão gritando por socorro. Eles estão se regozijando de felicidade. Você acha que nunca entraria para uma seita? Que é inteligente demais para cair nesse tipo de manipulação? Divinity, o novo jogo da Larian, ele não traz apenas mudanças, ele é um teste psicológico. E aqui, eu aposto que em menos de 15 minutos eu vou te provar que, sobre as condições certas, você também estaria ali, igual aquela menina, batendo palma na frente daquela fogueira. Hoje, no Insights do Player 1, nós vamos dissecar o horror do êxtase. Sejam muito bem-vindos a esse ritual macabro. Para entender o tamanho do buraco que a gente vai se enfiar hoje, nós precisamos olhar para o passado, porque a Larian Studios, historicamente, nunca foi sobre horror visceral. Pelo contrário, a vibe deles sempre foi algo como Monty Python encontrando Dungeons and Dragons. Vamos puxar o save antigo de Rivellon, que é a cidade tradicional de Divinity. Se a gente voltar para o ano 8800, antes da linha do tempo atual, em Divinity Dragon Commander, o tom era um steampunk mágico. Você jogava com um dragão que usava um jetpack. E é sério. Era sobre política, tecnologia e absurdo. Quando a gente avança para Divinity Original Sin, no ano 4 antes da era atual, o tom virou uma investigação policial mágica. 2 Source Hunters caçando orcs, conversando com cachorros, explodindo barris coloridos. O mal era o Void, monstros roxos distantes e externos. Era a clássica jornada do herói. O bem contra o mal, a luz contra as sombras. Mesmo em Original Sins 2, onde a história ficou um pouco mais séria, com campo de concentração, uma opressão divina, a estética ainda era algo muito fantasioso. Era seguro, você sabia quem era o inimigo. Mas o que a Larian soltou agora no The Game Awards não é uma sequência, é uma ruptura psicótica. Esqueçam os dragões de jetpack, as bolas de fogo, coisas coloridas. A Larian mudou o rumo para um folk horror. E por que isso assusta tanto? Porque um vilarejo ensolarado, cheio de frutas e flores, nos deixa mais ansiosos do que uma masmorra escura. Freud explica isso com um conceito de unheimlich, e me perdoe se o meu alemão não está afiado. Isso significa o estranho familiar. Quando um monstro te ataca, no escuro, o seu cérebro já entende de cara. Aquilo é uma ameaça, ativa o nosso modo de luta e fuga. Simples. Por outro lado, quando você vê humanos em um ritual que parece uma festa de família, comendo, bebendo, mas com um sorriso estranho no rosto, prestes a cometer uma atrocidade, o seu cérebro ele entra em curto-circuito. O terror aqui, ele não vem do desconhecido, vem do que é humano demais. A Hellstone, ela não parece ser ativada por magia arcana complexa, mas por pulsões biológicas. E é aqui que entraremos na primeira armadilha desse culto. Todo culto precisa de um combustível. No novo Divinity, esse combustível é a fusão de 2 opostos, e a psicanálise estuda isso, Eros e Thanatos.
E antes da gente descer para a parte mais sombria desse ritual e falar sobre o Eros e o Thanatos, se você curte quando a gente traz conteúdos de psicologia para explicar o inexplicável nos games, já deixa o seu like, verifica a sua inscrição. Isso ajuda o algoritmo a entender que o nosso conteúdo é relevante e não apenas perturbador. Eros é a pulsão de vida, é a relação íntima, comida, conexão, criação, é o que nos mantém vivos. Thanatos é a pulsão de morte, é a destruição, a agressividade, o desejo de retornar ao nada. Normalmente, a sociedade nos ensina a separar essas coisas. Comemos na mesa, temos as nossas relações íntimas no quarto, enterramos os mortos no cemitério. Mas você olhando para esse ritual do trailer, ele é tudo misturado. A gula do banquete, a luxúria dos corpos se tocando, a violência do fogo consumindo a carne. O que acontece com o seu cérebro quando ele recebe esses estímulos todos de uma só vez? Aqui temos uma sobrecarga sensorial. É o ataque da dopamina e adrenalina tão forte que o seu córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo julgamento, tipo aquele NPC chato que fica dizendo, não vai por aí, é perigoso. Ele simplesmente desliga. Você para de pensar, você só sente. É o êxtase. E no êxtase, você é manipulável. É nesse estado de vulnerabilidade que ocorre o fenômeno mais perigoso de todos. É a mecânica principal desse jogo social. É a desindividuação. Na psicologia social, pesquisadores como Zimbardo, que é aquele do experimento da prisão de Stanford, e Gustav Le Bon, mostram pra gente que quando estamos num grupo coeso e emocionalmente carregado, o nosso eu desaparece. Imagina a sua identidade como um save, suas memórias, sua moral, quem você é. No ritual desses, o culto te convence a apagar esse save. Você deixa de ser esse player 1 e você começa a fazer parte dessa colmeia. É o conceito de efervescência coletiva, de Emily Duncan, mas levado ao extremo maligno. Quando você perde a sua individualidade, você perde a responsabilidade pessoal. Por exemplo, não fui eu que queimei aquele cara, fomos nós. E o nós diz que isso é sagrado. E é por isso que aquele vídeo do trailer, ele é tão perturbador. Aqueles cultistas não são monstros, eles são pessoas que tiveram o seu Player 1 deletado pelo excesso de prazer e pertencimento. A tal Hellstone parece não sugar almas, ela suga a identidade e a moralidade. O que a Larian está fazendo com esse jogo é brilhante artisticamente, mas também serve pra gente como um alerta brutal para nossa vida real. Nós não precisamos de magia e fantasia para criar monstros. Nós só precisamos das condições certas. Um líder carismático, um senso de nós contra eles, uma promessa de êxtase ou salvação e um pouquinho de pressão social. É a receita perfeita de qualquer seita, de qualquer extremismo político, qualquer linchamento virtual que a gente vê num X da vida. Te lembra alguma coisa? A desindividuação é um debuff que ela não aparece na barra de status, mas que afeta todos nós. A vontade de pertencimento, ela é tão forte que às vezes aceitamos queimar o que é certo só para sentir o calor da fogueira junto com o nosso grupo. Eu sei que o vídeo hoje foi pesado, mas esse é um insight. Quando você for jogar esse novo Divinity, se você tiver estômago para isso, observe não só o horror gráfico, mas como o jogo tenta te seduzir a participar dele. E aqui vale outra reflexão. Na vida real, fica ligado, verifique, analise, seja criterioso, para que você não caia na manipulação de um grupo ou de outras pessoas que tendem a te inflar para que você cometa esses linchamentos, para que você queime as pessoas na fogueira e bata a palma junto com elas, só para sentir esse calor, só para fazer parte desse grupo. E aí, será que você consegue manter o seu save intacto até o final? Se você
Curtiu essa análise misturando a lore e a psicologia social? Deixa o seu like. Isso ajuda demais a mostrar para o algoritmo que a gente não é um culto. Ainda. Não se esquece também de se inscrever no canal. Assim, você melhora a sua árvore de habilidades mentais toda semana. Eu sou Marcos Casagrande e esse foi o Insights do Player 1. Cuidado com os rituais que prometem essa felicidade demasiada. Até a próxima.